A mensagem de hoje vem do Salmo 1 e do Apocalipse 22, onde se trata, no Apocalipse, de uma água muito especial. Diz assim a palavra: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Esta passagem vai ser ilustrado pelo livro Apocalipse Revelado, número 932. Antes de entrarmos na passagem central da nossa mensagem, é bom compreendermos o significado que o ensinamento, que o Salmo 1 nos oferece. O Salmo 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está falando, bem-aventurado o varão. Está falando de um indivíduo. Este indivíduo que não se ajunta com os escarnecedores, mas medita na lei do Senhor. É comparado a uma árvore. Está dito no verso número 3. Diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. O indivíduo, a pessoa, é comparada a uma árvore, mas esta árvore que tem seu prazer na lei do Senhor, que medita de dia e de noite, diz, está junto, é comparada junto a ribeiro de águas. Ela é, como se fala, alimentada pela água. Amém. Né? Então, todos os, como diz assim, seus projetos, olha, e dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esta é uma promessa do Senhor que certamente Ele cumpre para todos aqueles que também cumprem a palavra dele. Somente uma pequena exigência, tem uma condicional, para que todos os projetos, para que tudo quanto fizer prospere, que é estar junto a ribeiro de águas, o que significa meditar, ter prazer na lei do Senhor, que diz no verso número 2, diz meditar nela de dia e de noite. Esta é a promessa para aqueles que buscam a palavra com afeição, com prazer. Algo similar é a promessa que existe no livro do Apocalipse 22. Mas existe aqui um detalhe muito interessante, que diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida. Este rio puro está dentro da Nova Jerusalém. Porque aqui está se escrevendo, quando você começa, né, no capítulo número 21, o capítulo 21 e 22, é continuação da mesma história. Então, diz assim: e vi um novo céu, capítulo 21, verso 1, e uma nova terra, porque já o novo céu e a primeira terra passaram, e eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém. Então, já foi pregado em outros sermões o significado dos muros da Nova Jerusalém, já foi falado sobre a árvore da vida, já foram dados detalhes sobre outras partes dessa Nova Jerusalém. Agora, somente focaremos, né, nossa reflexão na água. Mas não é qualquer água, é a água da vida. Esta água da vida é a água
que o Senhor oferece. O Senhor ofereceu à mulher samaritana a água, disse assim, que de seu ventre jorra para a vida eterna, que significa da sua mente, né? Jorra para a vida eterna. Como que uma água pode jorrar do ventre que corresponde à mente para a vida eterna? É o discernimento, a sabedoria que somente está voltada para as coisas do céu. Aleluia. O nosso dia a dia de reflexão está voltado para pensar em Deus, o reino dos céus, como fazer a obra de Deus aqui neste mundo. Meu Deus. Como que o calor do reino dos céus eu trago para este mundo frio? Como que a sabedoria, a verdade, a luz do reino dos céus eu trago para este mundo em ignorância, neste mundo escuro? Então, esse brotar do seu ventre ou da sua mente para a vida eterna é o que você fala. Como que ela brota para a vida eterna? Porque no teu falar, você traz os outros. Né? Isso que faz um pescador. Um pescador, né? Ele não pesca em terra. Ele está no meio do mar. Não é assim? Então, esse tipo de representação da água tem a ver com verdade. Por isso que um pescador é um pesquisador das verdades, né? Da palavra, da verdade eterna. Então, tem a ver muito, né? Água da vida, água dos pescadores, a árvore junto ao ribeiro de águas. Então, a água representa a verdade, mas a verdade transparente como um cristal, diz assim, é aquela verdade que sai diretamente de Deus. Amém. É aquela verdade que o Senhor coloca em nós. Quando Ele nos visita, né? Ele visita nossas afecções, Ele coloca essa verdade diretamente, que você não duvida. Eu tenho certeza, não entendo direito, mas eu sei que é assim. Por isso que eu vou por este caminho, porque o Senhor me diz. Né? Então, esse tipo de verdade, verdades são águas, diz assim, da vida claras como cristal. Mas aqui tem um detalhe, uma vírgula, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Trono de Deus e do Cordeiro. Quem é o trono de Deus? Né? O trono de Deus é o divino primeiro, assentado no seu trono, que é o humano. O humano preenchido pelo divino. Então, este trono, né? Quem se assenta nesse trono? Então, esse que se assenta é o divino. Este aqui é o humano. Recebe o divino. Não é assim? Esse é o trono. Então, o trono de Deus, né? Trono de Deus, o interno se assenta naquilo que é externo e está perto de nós. Então, o Senhor age como se fosse o externo da camisa. A camisa lá não anda só. Ela precisa que alguém o preencha. Então, o trono de Deus e do Cordeiro. Parecem dois, mas é um. O Espírito, né? E o humano glorificado. O trono de Deus e do Cordeiro. Dois juntos. Então, desses dois juntos, que é o Senhor Jesus Cristo glorificado, procede água. Né? E essa água, diz assim, está no meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio estava a árvore da vida. Este é outro assunto que produz 12 frutos. Né? Isso, as folhas são para a cura das nações. Já foi tratado este assunto. Já foi tratado. Mas nós devemos voltar agora à água. Então, nós devemos desejar essa água. E como nós desejamos essa água? Quando nós nos batizamos, nós não queremos o batismo não é feito com água. Porque o batismo representa você aceitar, porque ninguém obriga ninguém a se batizar em igreja qualquer. Você escolhe a igreja, se batiza nessa igreja, porque você se acha, como se fala assim, como que em irmandade, não é assim?
Você aceita ser instruído com essas águas que essa igreja tem. Pode ser nesta, ou se eu gostar da outra, eu gostar da outra. Cada igreja tem sua água, né? Só que essa água, ela tem que te conduzir à água que a Nova Jerusalém tem. Só na Nova Jerusalém tem, né? Porque fora também tem águas. Mas as águas de fora é para nos levar para a água, né, da vida eterna. Aleluia. Né? Porque quando nós nos alimentamos da outra água, se lembra da mulher samaritana novamente, né? Ela sempre vinha. E quando ouviu do Senhor que ele tinha água que jorra para a vida eterna, Senhor, me dá dessa água para eu não voltar mais aqui. Então, esse tipo de água, muitas vezes, nós temos. Uma água que não, você precisa voltar. Mas quando nós sejamos saciados com a água que existe dentro da Nova Jerusalém, que é uma igreja espiritual, não são as paredes daqui. Essa água justamente vai suprir, mas somos preparados através de um batismo, né? Quando o Senhor fala, isso está em batismo, Marcos 1:8, nascer da água, né? Está em João 3:5, nascer da água e do Espírito. Aleluia. Então, é um caminho dos dois, né? E também qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Aquela água que se converte em vinho. Não é logo vinho. Primeiro é água, né? Se não tivesse água, não tem como a água se tornar em vinho. Então, essa água é uma água que você vai voltar várias vezes, mas tem a promessa. Quando você lê a palavra uma vez, e você lê a palavra duas vezes, e eu não entendi, leu por a terceira vez, você está voltando várias vezes a beber dessa água. Aí você tira uma dúvida, fica contente, mas ainda tem outras coisas para aprender. Você está indo e voltando, indo e voltando. Mas vai ter um momento de tanto ir e voltar que o Senhor te preenche, né? E esse preencher justamente é a água que vem do trono de Deus. E qual é essa água que preenche todas as tuas dúvidas? É uma só. Olha, diz assim: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Aqui que está a chave. Ou seja, entender o trono de Deus e do Cordeiro, essa é água da vida. Aleluia. Essa água limpa, que Glória não a Deus. pode ser maculada. Jesus. Sim, porque se é maculada com interpretações humanas, ela já não fica tão pura, já não é transparente como o cristal. Isso que acontece. Existe uma promessa que está aqui, purinho. Pergunta para alguém o que significa esta passagem. Eles, outros, te mostram as águas túrbias, mas esta água continua sendo limpa. Mas o que saem dos homens, que pegam esta água, e na interpretação, a água fica túrbia pela própria, como se fala assim, é o homem, Salmo número 1, né? Os que nós acabamos de falar. Então, são os conceitos que o homem coloca. Está falando de Jesus, mas está falando do Senhor Jesus com segunda, assim, com outros interesses, né? Então, isso que mancha a água. Entra o homem e a água ainda não fica tão clara, mas isso não significa que a água não seja limpa na sua origem. Então, este entendimento esta é a chave, né? E, como se fala assim, nos protege do mal. Como nós somos protegidos do mal? A verdade que protege do mal. Não é o bem que te protege do mal. É a verdade que te protege do mal, porque a verdade protege o bem que você possui. Porque às vezes nós podemos parecer inocentes, podemos ser mansos, né? Bons demais. Mas se não tivermos verdades,
essa verdade sabe quando um lobo vem disfarçado de cordeiro. É a verdade que te dá essa sensibilidade. Não, aqui tem algo estranho. Aqui tem algo que não acompanha, né, a palavra do Senhor. Aqui tem algo esquisito, você sabe. Você, então, é a verdade que te dá essa sensibilidade de identificar, mais ou menos, né, uma sensibilidade extra que o Senhor te dá. Então, o Senhor, é a proteção do Senhor. Né? É uma proteção do Senhor, que o Senhor protege o amor dele em nós através das verdades, que é representada pelo rio. Né? É o rio que cerca a árvore da vida. Então, nós devemos, como se fala assim, confiar no que a palavra diz. Olha o que diz aqui no verso número 3. E ali nunca mais haverá maldição. Maldição é mal. Alguém disse assim, e ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Né? Porque existe o afastamento através das verdades. Não tem, como se fala assim, não é coisas, objetos. Se você tem a verdade que o Senhor ensina, junto com essa verdade, todo o reino do céu vem junto. Amém. Você nunca mais está sozinho. Glória. Nunca mais está indefeso. Amém. Né? Principalmente contra nós mesmos. Porque o reino dos céus, como que faz morada dentro de nós. Amém. E ele já sabe do que está tudo em volta. E diz assim, olha as promessas que tem. E nela estará o trono de Deus, no verso 3, e do Cordeiro novamente. Olha o que diz aqui. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Na Nova Jerusalém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, o divino e o humano junto. Né? E os seus servos o servirão e verão o seu rosto. Né? Olha que agradável. E verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. Ou seja, é a filiação. Como eu tenho a filiação de meu pai, você tem, né? Cada um tem de seu pai. Essa filiação paterna e materna, né? Nós vamos ter essa filiação com ele. Na sua testa, né? Ou seja, nos seus internos, estará o nome dele. Que coisa é o nome dele? É como se fosse a assinatura de Deus. Né? Por isso que um homem regenerado é obra das mãos de Deus. Uma obra de arte perfeita. Né? Uma obra sincronizada. Imagina a maravilha dos 5 dedos, das 2 mãos, né? Dos pés, das mãos. É uma maravilha como que o corpo funciona. Obra das mãos de Deus é aquele homem regenerado. E está falando mais aqui, e verão o seu rosto e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para todo o sempre. O Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, é chamado aqui o Senhor Deus. Quem é o Senhor Deus? Só Jesus Cristo. Ele é a lâmpada que ilumina. Ele é a inteligência que nos torna inteligente. E a verdade que nós falamos para os outros não é nossa, é dele. Nós simplesmente refletimos a luz dele. Né? Então, essa forma de refletir é as águas que brotam para a vida eterna da mente do homem. Você recebe uma luz e você, como se fala assim, multiplica, né? Multiplica. A luz aqui, ela se distribui em várias cores até. Como um cristal, vem a luz do sol, você bota um cristal aqui, aquele reflexo, bota lá contra a parede, assim, saem várias cores. Você adapta a verdade para diferentes situações da vida. Né? Uma verdade quando estou no trabalho, outra verdade quando estou em casa, quando estou na fila fazendo o dia a dia. Para todas as verdades, né? Existe somente uma verdade. E esta verdade única é saber quem é o nosso Deus, aquele que está sentado no trono, e o Cordeiro, que é um só Deus, né? O divino
no ser humano, eu sou Deus. A partir dessa luz única, você examina tudo o que acontece no mundo. Então, você se torna essa, como se fala assim, receptáculo da água da vida. Simplesmente, você é um manifestador dessa água, porque água não significa água, água, né? Água é verdade. Mas agora, a água que você também manifesta são águas claras. Aleluia. Você sabe quem é Deus. Você sabe que coisa é, quem é o Espírito Santo. Você sabe definir o divino humano do Senhor. Que coisa é o divino mesmo e que coisa é o divino humano. Né? Então, você não se confunde com a Trindade. Você gosta da Trindade num só Deus. Né? Então, diante desse único Deus, você se rende. Ele te prende cada vez mais. Então, voltamos novamente para a promessa no Salmo número 1. Ele diz assim: e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. É assim, mas é necessário estar como árvore plantada junto ao ribeiro. Mas se esta árvore que está plantada é o próprio Senhor, né? Essa árvore, a árvore da vida, e ele, do trono dele sai o rio, e eu me alimento desse rio, porque é o Senhor que me dá. Você lembra? Né? Quem tem sede, venha. Eu disse aqui na última, no verso número 19, diz assim, olha, no verso 17, o Espírito e a esposa dizem, o Espírito e a esposa dizem, aqui o reino dos céus, participando. A esposa não se chama igreja, né? O Senhor e sua igreja. Aqui o Senhor é chamado Espírito. E a esposa. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, né? Vem. Olha. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome da água de graça, da água da vida. Glória a Deus. Tome de graça da água da vida. Promessa. Para quê? Para que você toma, para que se multiplique, né? Porque eu testifico a todo aquele que ouvir estas palavras. Olha, tome da água da vida. Porque eu testifico aquele que ouvir. Porque a verdade se bebe. A verdade se ouve. É água. A verdade não significa água. Então, a verdade sobre o Senhor Jesus Cristo, único Deus, é a água transparente como cristal. Essa é a verdade sobre ele. Se eu estou fitado nessa água transparente como cristal, vou beber. Não está negado para ninguém. Diz assim, tome de graça da água da vida. Que promessa maior que a igreja pode ter. E o que menos se busca no mundo mais são os objetos materiais. O que mais se procura. Dá testemunho só de coisas materiais. Então, isso dói. Né? Olha como que fica a igreja. Com sede, uma igreja desidratada. Por quê? Porque não bebe desta água, é de graça, mas não quer. Vai por outros tipos de águas, que o tempo todo tem que estar voltando. Somente detalhe, esta água está dentro da Nova Jerusalém. Tem que entrar pela porta de pérola, né? Tem que entrar, andar pela rua de ouro para chegar nesta água, onde a água é de graça. Então, vamos compreender as outras passagens que falam. Né? Ninguém vai, porque para chegar na árvore da vida, existe, esta cidade está, como se fala assim, cercada por uma muralha, né? De 144 côvados de altura.
A porta é uma pérola. Em cima tem anjo, né? Então, tem que entrar por essa porta. Você entra através do bem. Então, o bem que tem sede de verdade. Porque somente a pessoa que é boa que entende a verdade espiritual. Principalmente a verdade acerca do Senhor. Somente a pessoa que é boa. A pessoa que não é boa, ela não entende, não quer e fica zangado se tu insistir quando tu explica. Você já vai sabendo. Né? Pessoa boa que já faz o bem, entende. Então, o Senhor, ou seja, que esta mensagem fique assim para cada um de nós, como um meio de oração, como um desejo. Né? Senhor, eu quero dessa água. E cada vez que você beber uma água, está com sede, você beber uma água, sinta como se fosse a água do Senhor. Ele te está dando de beber água. Sinta. Salmo 46 se queira. fala da água. Ao rio, cuja corrente se alegra na cidade de Deus. Deus está no meio dela. Beba, quando você beba. Isso. Não é coisa física, pense em coisas verdades. A água significa verdade. Assim como a água é para saciar minha sede, a verdade, né, é para saciar os conhecimentos que estão me faltando. Se me falta conhecimento, eu estou com sede, me desidrato. Então, preciso da água, né, da verdade. Principalmente da água pura como cristal, que sai do trono do nosso Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor. Amém. Amém.